aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Boa noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Queremos saudar cada um de vocês, os nossos amados irmãos que estão em casa, para hoje, mais uma vez, levarmos as nossas vozes ao Senhor, clamando a Ele, e a Ele nós damos a honra e a glória. Eu te convido para abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 14. Êxodo 14, nós vamos ler a partir do verso 5. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Eu vou pular aqui agora, vou lá para o verso 14. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto, e vide o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dizei ao povo de Israel que marche. E tu levanta a tua mão e estende a tua mão sobre o mar, e fende para que os filhos de Israel passem por meio do mar seco. Até aí a palavra de Deus. Queridos, essa palavra, ela é uma palavra maravilhosa, porque nós podemos perceber aqui, primeiro, que Deus já havia livrado o povo da servidão. Deus já havia livrado o povo do cativeiro, da escravidão. E Deus havia mandado que eles saíssem do Egito, mas que eles não saíssem de mãos vazias. E a gente já havia sido anunciado, se você ler lá em Gênesis 15, você vai ver que o povo ficaria cativo e sairia com grandes valores do Egito. Isso já havia sido anunciado. Então o povo saiu do Egito e foi em direção ao mar. E Deus endureceu o coração de Faraó, e ele perseguiu os filhos de Israel. E é interessante que quando os filhos de Israel estão à beira do mar, mas eles olham para trás, eles sentem temor, eles sentem medo do inimigo. A alegria havia acabado. Então Moisés clama ao Senhor e fala: por que clamas a mim? Mande o povo que marche. Essa é a direção, é para frente, é para lá que eles devem ir. E você, Moisés, como líder, levanta sua mão e fende o mar, para que os filhos de Israel passem a seco. Então é interessante observar isso, que Deus, ele abriu o caminho para o povo passar. É interessante você observar que eles iriam passar e ainda nem molhar os pés eles não iriam. Mas quando eles olham para trás, eles ficam temerosos. Na nossa vida também é assim, meus amados. Quando a gente olha para trás, quando a gente olha para os problemas, a gente enfraquece.
Nós precisamos olhar para frente. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos orar ao Senhor nas dificuldades. E quando nós olhamos para o Senhor é que peleja por nós. Nas nossas dificuldades, o Senhor sempre vai pelejar por nós. Não interessa a luta. Ele é que peleja por nós. Então é interessante você ouvir o Senhor dizendo: marche, para frente, vá. E aí, se você continuar lendo, você vai ver que grande livramento que o Senhor deu. O povo, não só o povo passou, como o povo do Egito foi ferido. O povo do Egito foi humilhado, foi jogado na praia, foi derrotado. A mão do Senhor pesou sobre eles. E esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. E até hoje, Deus continua fazendo as mesmas coisas. Nós temos que ter essa confiança no Senhor. Nós precisamos encher o nosso coração da palavra de Deus. Essa palavra tem que encher as nossas vidas. E nós temos que estar confiantes nisso. Eu te convido a orar neste momento ao Senhor. Senhor, em nome de Cristo Jesus, Pai, estamos aqui mais uma vez nessa noite, em adoração ao Senhor, Pai, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame de todo o teu Espírito sobre nós, Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite, Senhor. Aquieta os nossos corações, Senhor, que nós possamos ter ousadia no Senhor, que as nossas vidas sejam pautadas pela tua palavra, ó Deus, que o Senhor possa nos encorajar a lutar todos os dias, que os problemas, Pai, nós sabemos que eles não são nada diante do Senhor, ó Deus, por maior que eles sejam, porque a nossa confiança, Pai, está no Senhor, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, Pai, traga confiança no nosso coração, Pai. Aumenta a nossa fé, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Porque nós somos fracos, Senhor. Mas nós somos dependentes do Senhor, meu Deus. Nós somos dependentes de Ti, Pai. Nós precisamos do Senhor nas nossas vidas, Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada. Nós somos fracos, ó Deus. Oh, Deus amado, tem misericórdia de nós, Senhor. Que somos pecadores, Pai. Tem misericórdia dos Teus filhos, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Oh Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, Ele possa nos alegrar mesmo, quando a Tua palavra diz que nós precisamos de alegria no Senhor, Pai. Nós precisamos enfrentar os desafios confiantes, Pai, e a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso repouso, é o seguro, Pai, é ali que nós estamos tranquilos debaixo das Tuas asas, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, que deu a vida por nós, nós clamamos a Ti, ó Deus, nós imploramos o Teu perdão, Pai, pelas nossas falhas, Senhor. Obrigado, porque o Seu Filho Jesus morreu na cruz por nós, derramou o Seu sangue, Pai. Ele olhava para nós, Pai, que estávamos pecadores, Senhor, e nos deu a oportunidade de redimirmos de todo o pecado, ó Deus. E hoje, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, nós somos livres, Pai. Nós somos livres porque nós podemos andar alegremente, Pai, sem culpa, porque o Teu Filho Jesus deu a vida por nós, ó Deus. Oh Jesus maravilhoso, Senhor, Jesus bendito, alegra mesmo as nossas vidas, Pai, alegra a vida da Tua igreja, Pai. Pai, abençoa esta igreja, abençoa os meus amados irmãos, abençoa as nossas casas, Senhor, cuida de nós, Pai. Oh, que nós possamos prestar culto ao Senhor, agradável, Pai, a Ti, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelo grande feito na cruz. Nós estamos aqui, ó Deus, nessa noite, à sombra da cruz, descansando no Senhor, Deus amado. Oh, Pai, obrigado mesmo por essa noite. Obrigado pelos meus amados irmãos hoje, que foram eleitos presbíteros e diáconos dessa igreja, Senhor. Que o Senhor possa conduzi-los mesmo com a Tua mão, Pai, orientando cada um deles, e que eles possam prestar serviços de relevância ao Senhor, ó Deus, com dignidade, com honestidade, com sinceridade de coração, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós adoramos a Ti, Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Em nome de Jesus oferecemos esse culto ao Senhor. Amém, amém e amém. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. A equipe de música tem a oportunidade. Nesse primeiro cântico, os irmãos que vieram preparados para dízimo e oferta têm a oportunidade. Podendo exaltar Seu santo nome, convido você para se coloque de pé e que juntos possamos louvar e engrandecer o nome dEle.
busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. És tu a única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu a única esperança que alegra em ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje é luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu a única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu a única esperança que me alegra em ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei.
a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Por estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós, ó Deus. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós, ó Deus. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós nos alegramos na Tua casa, na Tua presença, Pai, em prestar louvor ao Senhor. Que o Senhor esteja nos usando como ferramenta na Tua obra, Pai. Nos alegramos, Pai, em cantar louvor ao Senhor. Bendizemos o Seu santo nome, porque o Senhor é o nosso Deus. É o Deus que tem cuidado de nós, é o Deus que nos deu a salvação em Cristo Jesus. Por isso há muita confiança em meu coração, há muita confiança em nossos corações. Por isso derrama sobre a Tua igreja a Tua graça, o Teu amor e a Tua fidelidade. Perdoe, Pai, os nossos pecados, confiando na Sua promessa, no Seu amor, na Sua misericórdia, que nós oramos em nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém, glória a Deus. Bom estarmos aqui adorando ao Senhor nessa noite. O Senhor diz que, a palavra do Senhor diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Nós somos muito privilegiados de estarmos aqui nessa noite. Somos muito agradecidos também. Quero convidar as crianças para estarem aqui à frente. As crianças, Rafinha. A professora também. Ou as professoras. Convidar o pastor também para estar aqui. Cadê a professora? Ah, é a Val. Não. Brincadeira. Desculpa, Val. Ah, tá aqui a Maíra. Tá alegrinho, né, Rafinha? Vamos orar pelas nossas crianças e pelo pastor. Senhor nosso Deus, nós te pedimos agora neste momento e te pedimos as tuas bênçãos sobre esses pequeninos, ó Deus,
que agora vai para outra sala, mas eles vão receber as mesmas porções que receberemos aqui, que é a palavra do Senhor. E certamente, ó Deus, eles também serão edificados pela tua palavra. Ali será plantado no coração deles, Pai, para que eles venham se tornar servos melhores a cada dia, Senhor. E eles vão crescer em sabedoria, vão crescer em conhecimento, Pai. E eles vão sustentar a tua igreja, ó Deus, através da palavra do Senhor. Com certeza, Pai, nós temos a alegria e o privilégio de ver que daqui, Pai, vai sair líderes também, ó Deus, para guiar a tua igreja. Nós precisamos, ó Deus, nessa noite da tua bênção sobre as professoras, que vai ministrar a palavra do Senhor para esses pequeninos, ó Deus. Abençoa cada um deles, Pai, e coloca no coraçãozinho deles a semente da palavra do Senhor. Oramos também, ó Deus, pela vida do nosso amado pastor, que tem a missão hoje de nos guiar através da palavra do Senhor, e que o Senhor derrame do teu amor sobre ele, Pai. Usa de misericórdia com teu servo nessa noite, ó Deus, para que ele venha a falar aquilo que é a vontade do Senhor, ó Deus. Ele preparou o texto, ele estudou o texto, mas ele precisa do Espírito Santo do Senhor para nos passar essa mensagem, ó Deus. E nós queremos aqui preparar o nosso coração, Pai, para receber essa palavra, e que com certeza ela também fará mudanças nas nossas vidas. Agradecidos estamos, Pai, porque somos servos. Estamos aqui no nome santo e poderoso de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém. Berendo. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Irmãos, graça e paz para todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Um domingo de muito trabalho da igreja, no qual nos alegramos muito com a eleição de novos oficiais, da reeleição de alguns deles, e a igreja participando desse momento, que eu acho que é o mais glorioso de contemplarmos, que mesmo diante das dificuldades que temos enfrentado, nós continuamos a ser igreja, a igreja continua. Nós tivemos um tempo com as nossas paralisações, no entanto, o reino do Senhor está aí, diz que a seara está branca, está pronta, e precisamos cada vez mais rogar ao Senhor para que envie trabalhadores para a obra dele. Eu quero te convidar a abrir seu texto sagrado em Romanos capítulo 10. Romanos 10, e enquanto você encontra o texto, eu também quero aproveitar para te fazer um convite. No próximo domingo, faremos aqui um culto de celebração a Deus, e também de posse aos novos oficiais da igreja, que foram eleitos. Então você já vai marcar na sua agenda, domingo que vem, Igreja Presbiteriana do Jardim Novo Mundo, às 19 horas, estaremos juntos, para juntos adorarmos a Deus, celebrarmos a vida em Cristo, e também apresentarmos nossos irmãos, dar posse a cada um deles, orar por eles e clamar para que o Senhor nos encha de ânimo e de vigor para continuarmos o nosso trabalho aqui no reino do Senhor. Romanos capítulo 10, meus irmãos. Romanos 10, a gente vai ler do verso 1 até o verso 15. A palavra do Senhor diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não te perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é,
a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o teu coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem creram, em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas obras. Palavra do Senhor. Oremos. Pai, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor nessa noite. Louvado, Senhor Deus, seja o Senhor através dos nossos cânticos, louvores, mas principalmente através do nosso coração rendido diante do Senhor. Nós nos alegramos, Pai, diante da Tua presença, e nesse momento, mais ainda, regozijamos, porque entendemos que é o tempo no qual o Senhor, por meio da Tua palavra, vai iluminar o nosso coração. A gente só clama ao Senhor, Pai, para que tudo aquilo que nos impede de estar com os nossos olhos fitos no Senhor, tudo isso seja lançado fora. Que se há alguma coisa que nos impede de olhar somente para o Senhor nesse momento, que seja lançado fora no santo nome de Jesus. Caia por terra, Senhor Deus, qualquer impedimento, qualquer retaliação do nosso inimigo, qualquer cegueira que possa ter tomado o nosso coração, o pensamento que possa nos impedir de contemplar a riqueza da Tua sabedoria revelada na Tua palavra. Em especial, Senhor Deus, clamo por mim mesmo, para que tudo aquilo que não proceda do Senhor seja levado embora em nome de Cristo, para que fique e reste somente aqui, vaso de barro, nas mãos do oleiro, e que o Senhor me instrua no ensinar, no meditar da Tua palavra, para que todos nós saiamos daqui cheios da verdade do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Nos perdoa dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos caminhando desde o ano passado em Romanos, e quando eu fui ver minhas anotações hoje, no mês 8 do ano passado, nós começamos nossas exposições em Romanos, e a gente está aqui agora quase inteirando um ano diante da palavra do Senhor, um texto tão glorioso como esse, que é a base da teologia cristã. Texto, inclusive, que levou Martinho Lutero a questionar tudo aquilo que ele entendia como religião, porque ele conseguiu entender que era justificado somente pela fé, e que nada que ele pudesse fazer poderia trazer essa justificação da parte de Deus, a não ser crer. Homens gloriosos como Agostinho, João Calvino, todos eles se deleitaram nessa carta, de maneira que construir e consolidar a sua fé, mediante essas palavras reveladas aqui pelo apóstolo Paulo. Então, antes da gente passar de fato para a exposição do nosso texto, Romanos 10, do 1 ao 15, eu queria que a gente fizesse uma pequena caminhada, uma retrospectiva, para que a gente relembrasse algumas coisas, haja visto que desde o mês 8 de 2020, a gente tem tratado de alguns assuntos aqui. Primeira coisa, Romanos capítulo 1, Paulo, ele sauda os irmãos da igreja,
mas ele faz questão de anunciar qual é o assunto principal da sua carta, e ele deixa isso muito claro quando ele fala que ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Desde o primeiro capítulo ele está deixando claro: o que eu vou tratar com vocês aqui é justificação somente pela fé. Capítulo 2, ele vai pegar tanto judeus como gentios, gregos, e vai colocar todo mundo no mesmo pacote. Ele fala: judeu não tem vantagem nenhuma. No capítulo 1 ele já disse que gentio é indesculpável, porque a glória de Deus se revela nas coisas criadas, então não tem quem possa dizer: ah, mas nós não conhecemos esse Deus. Conhece sim, porque a partir da sua existência, Deus já está revelado. Mas o capítulo 2 e capítulo 3, o apóstolo Paulo pega todo mundo agora e fala assim: ó, não estou falando agora nem de judeu e nem de gentio, estou falando de todos. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Está todo mundo debaixo dessa condenação. Capítulo 4, capítulo 5 é quando o apóstolo Paulo começa a trabalhar de fato a ideia da justificação pela fé somente. E ele inclusive usa o exemplo de Abraão para ensinar em específico para os judeus, porque se os judeus entendessem que Abraão tinha sido justificado pela fé somente, e não pelas suas obras ou obediência, ele já tinha ganhado a discussão. E ele fala: Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Capítulo 5 ele fala ainda dos benefícios que nós recebemos dessa justificação. Nós agora temos paz com Deus, nós temos esperança, temos acesso a Deus. Eu lembro de ter comentado isso tudo aqui com os irmãos, quando a gente meditou a respeito disso. Capítulo 6 é o capítulo da nossa união mística com Cristo. Nós morremos com Ele na cruz do Calvário, e com Ele ressurgimos para uma novidade de vida. Estamos conectados a Cristo. Romanos 7 é quando o apóstolo Paulo apresenta o dilema da vida cristã. Ele diz: eu sei que a lei é boa e eu tenho prazer em fazer o que Deus requer na lei. No entanto, eu olho para mim mesmo e vejo nos meus membros operando uma outra lei. E ele libera aquele clamor: Senhor, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele encontra consolo em Cristo Jesus. Romanos 8 é o capítulo do Espírito Santo. O Espírito é quem testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito é o nosso pendor, é o nosso guia. O Espírito é inclusive aquele que intercede por nós nos momentos de fraqueza. E o Espírito é aquele que garante o fato de que não seremos de forma alguma separados de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 9, Paulo fala que nem todo o judeu vai ser salvo, mas somente aquele que tem fé no Messias. Ele acaba falando de um Israel dentro de Israel, que é o Israel da fé. Ele fala sobre a eleição que Deus escolheu, e compete a ele escolher se ele vai ter misericórdia de uns e não de outros. Ele é quem faz isso. Mas Paulo termina o capítulo 9, o verso 30 em específico. Se você voltar aí, você vai ver, ele vai dizer que os gentios que não buscavam a justificação, ou seja, não buscavam como os judeus, porque os judeus buscavam ser justos diante de Deus fazendo o quê? Obedecendo à lei. Gentios não faziam isso e alcançaram. Por quê? Porque a justificação é somente a fé. E depois ele fala que os judeus que a buscavam por meio dessa obediência à lei, eles não a conquistaram, pois eles tropeçaram numa pedra de tropeço chamada Cristo, que é o alicerce da justificação pela fé. Sem crer nele, nessa pedra angular que os homens rejeitaram, sem crer nele, não há justificação. Então muitos judeus rejeitaram a Cristo, inclusive foram eles que crucificaram o Cristo, né? E a pergunta, o questionamento que brota, ou que o apóstolo Paulo ele tenta responder aqui é:
a promessa de Deus feita a Israel, ela falhou? Porque tem muito judeu que não se rendeu a Cristo, e Paulo está dizendo, não, vocês não entenderam ainda. A salvação não foi para todos. A eleição, eu não elegi todos os judeus. Dentro dos judeus existem os remanescentes, que vão crer no Messias. Fato é que a gente vê isso acontecendo, quando no ministério de Cristo muitos judeus se convertem. Os próprios discípulos, os apóstolos judeus, se converteram ao cristianismo. Depois, com a pregação de Pedro, descida do Espírito, Atos capítulo 2, milhares de judeus se convertem. A igreja, inclusive, chega em Atos capítulo 15, capítulo 16, a igreja tem que se reunir, porque tem tanto judeu na igreja, que a igreja está se tornando um cristianismo judaizante. Está vindo os gentios se convertendo, e eles estão falando assim, ó, precisa circuncidar os caras. O apóstolo Paulo diz, não é pela fé. Para que a gente vai impor isso sobre eles? Basta orientar os irmãos que eles abandonem o comer das carnes sufocadas e as suas relações sexuais ilícitas. Conseguem perceber essa dinâmica de quanto dos judeus estão se entregando ao Senhor? O próprio apóstolo Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, e a ênfase dele por várias vezes recai sobre os judaizantes, os judeus que tinham se rendido a Cristo. Então ele está tentando responder essa questão, né? Porque algum judeu poderia estar falando assim, mas o que eu vejo na prática não é uma massa de judeus volumosa que se converteu. Pelo contrário, eu vi foi um monte de judeu gritando, crucifica-o e solta Barrabás. E Paulo está dizendo, não, mas nunca foi o propósito de Deus agir dessa forma. Dentro do Israel existe o remanescente, e foi esses que Deus escolheu. Então Paulo fala no capítulo 9 sobre essa soberania de Deus na eleição. Eu terei misericórdia de quem me aprouver, ter misericórdia. Mas ele conclui também o capítulo 9 deixando claro que os judeus são responsáveis pela sua própria rejeição, pois eles tomaram o caminho errado da salvação. Gentios que não buscavam alcançaram, judeus que a buscaram pela obediência da lei não alcançaram. E no capítulo 10 é onde Paulo vai falar agora sobre a responsabilidade humana. Lembra? Texto de Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo fala que ele é soberano nessa escolha, mas agora em Romanos capítulo 10 o apóstolo Paulo vai falar que os judeus são responsáveis pela sua rejeição. Certa vez, um teólogo chamado Spurgeon, ele foi questionado, como é que você concilia soberania de Deus e responsabilidade humana? Como que o homem pode ser responsabilizado por rejeitar a Deus se Deus não o elegeu? E Spurgeon deu uma resposta bem simples: a gente não precisa reconciliar amigos, não precisamos disso. As duas coisas caminham junto nas Escrituras. Augusto Nicodemos vai dizer que responsabilidade humana e soberania de Deus são duas linhas paralelas, que quem sabe lá no céu nós vamos saber quando é que elas se encontram. As duas coisas caminham juntas, e Paulo nos ensina algumas coisas aqui nesse texto que nós acabamos de ler e que eu queria meditar com os irmãos. Vejamos então o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui sobre a responsabilidade humana, tendo Israel como exemplo para nós. Primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto: a ignorância espiritual de Israel. Do verso 1 ao verso 8, você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre como eles estão cegos, como eles estão equivocados. Paulo, mais uma vez aqui, ele expressa a sua tristeza por ver os seus irmãos judeus tão longe da salvação em Cristo Jesus. Paulo ora, para que eles sejam salvos, o que implica em afirmar que eles eram perdidos, contrariando aquela ideia que circula pelos meios teológicos, de que no Antigo Testamento o meio de salvação era a obediência à lei. Se fosse obediência à lei, por que Paulo estaria aqui orando para que eles fossem salvos? A pergunta é simples:
Porque Paulo expressa, ele chega a dizer que ele suplica. Verso 1: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo se entristece, porque ele olha para os judeus, seus irmãos, seus compatriotas, e ele percebe, eles tomaram o caminho errado. Paulo fala muitas coisas aqui sobre essa ignorância espiritual dos judeus, e eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, de nada adianta zelo sem entendimento. Verso 2: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. De nada adianta zelo sem entendimento. Muito se diz por aí, meus irmãos, que o que interessa é você ter uma fé, não interessa em qual Deus, e que você deve praticar coisas boas, e que no fim tudo vai certo, todo mundo se encontrar lá nos céus. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O apóstolo Paulo fala assim: eu suplico a Deus para que Deus tenha misericórdia deles, porque eu dou testemunho a respeito deles de que eles são pessoas envolvidas, que eles têm zelo pela lei e por Deus, mas sem entendimento. Sem entendimento não há salvação. Às vezes a gente vê as pessoas dizendo, né, mas será que Deus não vai levar em conta as lágrimas daquela pessoa que está ajoelhada diante da estátua tal? Será que Deus é tão insensível assim? O apóstolo Paulo está dizendo, zelo sem entendimento, infelizmente, não comove o coração de Deus. Tem uma pesquisa realizada entre os cristãos europeus, que constatou que cerca de 50% dos cristãos europeus entrevistados acreditavam que havia salvação em outra religião. Exatamente o contrário do que diz o apóstolo Paulo aqui nesses 2 primeiros versos. Eles estão perdidos. Eu clamo, suplico, para que Deus os alcance. Mas zelo sem entendimento não tem valor algum. Nunca é demais lembrar que o próprio apóstolo Paulo sabia o que era ser um judeu zeloso. Antigamente, quando se chamava Saulo de Tarso, o seu testemunho é que ele açoitava os cristãos, os fazia blasfemar a Deus, tudo em nome do zelo pela lei e pelo judaísmo. Ele mesmo fala, né, em Filipenses 3, se alguém pode confiar na carne, esse alguém sou eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão aqui mediante a fé em Cristo. Tudo isso, essa justiça própria, essa religiosidade da qual eu faço para merecer, o apóstolo Paulo conhecia como ninguém. Irrepreensível, tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Se alguém pode confiar nos méritos, esse alguém sou eu. O apóstolo Paulo fala, lanço isso tudo como refúgio para receber somente a justiça que procede do Cristo. Zelo sem entendimento, meus irmãos, não vale nada. E é bem possível também que a gente encontre dentro da própria igreja evangélica pessoas zelosas, mas que ainda acham que vão
despertar a atenção de Deus por conta dos seus feitos. Ainda acham que conquistaram o céu por conta do seu empenho. O próprio Jesus fala dos escribas e fariseus, e ele fala de algumas coisas que tem um aspecto até positivo. Mateus 23, do 1 a 8, olha o que Jesus fala sobre o zelo deles, mas que era sem entendimento. Olha o que Jesus fala. Então falou Jesus às multidões e os seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Jesus está dizendo, está vendo a forma com que eles vivem? O que eles mandam vocês fazer, a obediência à lei, façam assim como eles dizem. Porém, não os imiteis em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo sequer querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras das sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Está dizendo, são zelosos no que diz respeito a obedecer à lei, eles, de fato, eles se envolvem com isso. O próprio apóstolo Paulo dizia que são irrepreensíveis contra a lei, eles se dedicam a isso. No entanto, fazem isso para quê? Aplausos, méritos. E o que Cristo oferece não é isso. O que Cristo oferece é de graça. Alguém pode abandonar a justificação pela fé somente para simplesmente ser visto, adorado, ou para ter prazer de merecê-la. Era o que os escribas e fariseus faziam. Cegos, zelo sem entendimento, meus irmãos. Religiosidade ao invés de fé em Cristo Jesus. O que manteve Israel fora da salvação não foi a falta de zelo e religiosidade, mas uma religião fora da verdade. O que faltou a Israel não foi sinceridade, mas entendimento. Segunda coisa a se destacar aqui na cegueira de Israel, cegueira espiritual de Israel, o caminho equivocado e a rebeldia dos judeus. Verso 3, portanto, desconhecendo a justiça. Essa palavra aqui é importantíssima, meus irmãos. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Aqui essa palavra desconheceram traz uma ideia lá do verbo grego de que eles eram ativos nesse processo de desconhecer. Então não era somente alguém que não tinha sido avisado, mas era alguém que negava aquilo que lhe foi revelado. Era alguém que olhava para a lei e sabia que não dava para obedecer tudo aquilo, mas ele dizia: eu sou justo diante de Deus e mereço salvação. Era alguém que num ato pessoal buscava essa justificação pelos méritos e desconsiderava aquela justificação que Deus oferecia pela graça. Não significa que eles não só enxergavam a justiça de Deus oferecida em Cristo, mas eles as rejeitavam. Eles eram proativos nesse comportamento. Não é só desconhecer como alguém que não conhece. Era alguém que conhecia, mas rejeitava. Fazia questão de ser um desconhecido. E assim o fizeram, pois da mesma forma que rejeitaram, colocaram uma outra coisa no lugar da justiça oferecida por Deus pela fé. E eles fizeram, buscaram, o texto fala disso, né? Procurando estabelecer a sua própria. Eles então, rejeitando aquilo que Deus os oferecia, eles colocaram uma outra coisa no lugar para receber então as bênçãos de Deus, que era a doutrina ou a religião dos méritos. Até Augusto Nicodemos fala muito disso, que só existem duas religiões: o cristianismo e as outras.
O cristianismo é a que diz: você não tem como você chegar a Deus, a não ser por meio de Cristo. Todas as outras religiões vão dizer: se você deixar de comer isso, se você deixar de fazer isso, ou se você começar a fazer isso e isso e isso, você vai se chegar a Deus. Todas as demais vão dizer isso. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que eles desconheceram a justiça pela fé e procuraram estabelecer a sua própria justiça, ou seja, nós podemos nos salvar. Uma última coisa aqui a se considerar sobre esse ponto: cegueira espiritual de Israel. O caminho da salvação nunca foi pelas obras. Verso 4 até o verso 8. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Eu queria que você pensasse nessa frase: o fim da lei é Cristo. Porque muito se discute teologicamente sobre esse assunto. A lei não tem mais importância? É descartável para nós? Ou não? Ou o propósito da lei era apontar para Cristo? Eu queria que você pensasse na dinâmica de uma flecha acertando o alvo. O fim da lei era Cristo. A trajetória, e pense na flecha como sendo a lei, meus irmãos. A trajetória que a flecha alcança até chegar no alvo era apontar para Cristo, era te conduzir a Cristo. E o fim da lei, o alvo, quando ele encontra o ponto certeiro do alvo, também era Cristo. Então a lei revelava a Cristo e a lei levava os homens a Cristo. A lei te impulsionava a Cristo. Esse é o verdadeiro sentido daquilo que o apóstolo Paulo está falando. Não quer dizer que a lei foi excluída, ou ela não mais importa. Ela nunca importou para a justificação. Mesmo o apóstolo Paulo diz em Romanos, que a lei está enferma por conta da nossa carne. Ela não pode mais nos justificar, mesmo porque a gente não consegue mais obedecê-la. Romanos 8, capítulo 3, o apóstolo Paulo fala disso. Então, o apóstolo Paulo começa agora a mostrar para a gente que nunca foi pelas obras, sempre foi pela fé e pela graça. E Paulo faz uma coisa muito interessante aqui nos versos 4 ao verso 8, porque ele vai usar os textos do Antigo Testamento, de preferência ainda usando o próprio Moisés, porque Moisés é tido como o portador da lei, o homem da palavra, o homem que trouxe a lei da parte de Deus para nós. Então ele sabe que se ele mostrar para os judeus que o próprio Moisés, ou aquilo que ele estava dizendo, já apontava para essa ideia de justificação somente pela fé, ele ganhou o debate. E é isso que ele faz, citando alguns textos aqui do Antigo Testamento. Ele fala, ou ele cita aqui o verso de Levítico, capítulo 18, verso 5, quando ele fala que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente à lei viverá por ela. Está citando aqui Levítico 18, que diz assim: não fareis segundo as obras a terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para o qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardarei, para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Até aqui, meus irmãos, o que a gente está vendo? Graça pura. Deus está dizendo para os homens: não andem como os outros, porque você não é mais qualquer povo, você é povo meu. Eu sou o vosso Deus. Verso 5: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis cumprindo-os. O homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. De fato, quando a gente lê o verso 5, parece estar dizendo que é possível se justificar pela lei. Porém, nós precisamos entender que é impossível ao homem seguir a lei.
E se é impossível, o homem é condenável e viverá por essa justiça. O que Moisés está dizendo, e que pelo menos o apóstolo Paulo está interpretando aqui o Levítico, capítulo 18, verso 3 até o verso 5, ele está dizendo o seguinte: se você optar por viver pela obediência à fé, você vai viver da justiça que procede dela, ou seja, condenado. Ninguém consegue obedecer. O que acontecia com os escribas e fariseus, inclusive, é que eles se tornaram hipócritas, no sentido de que eles olhavam para a lei, e em alguns aspectos que eles eram bons em obedecer, eles os exaltavam e diminuíam aquilo que eles não conseguiam obedecer. Por isso é que Jesus Cristo vai dizer para eles: hipócritas, dão dízimo do coentro e do cominho, mas não honra pai e mãe. Está percebendo como eles estão relacionando a lei, exaltando aquilo que eles conseguem obedecer da lei, mas suprimindo aquilo que eles não conseguem? Condenados, porque se tropeçarem em algum dos aspectos da lei, você já é passível da condenação de Deus. É por isso que Jesus Cristo vai dizer: ei, fazem longas orações nas praças, mas assaltam a casa das viúvas, dão esmola, mas para serem vistos. Vocês estão percebendo que vocês não conseguem obedecer à lei? Pensar nessa salvação pelas obras é equivocado, é erro. Eles revelavam uma grande hipocrisia. Jesus Cristo fala disso: coava mosquito e engolia camelo. É nesse sentido que a lei, por causa da nossa natureza pecaminosa, não tinha um propósito de nos justificar, mas de nos conduzir até o Messias. O judeu deveria olhar para essas coisas e falar: Senhor, eu preciso de alguém, eu não consigo sozinho. E aquela promessa feita lá no Éden, Gênesis capítulo 3, do fruto do ventre virá aquele que pisará a cabeça da serpente. O judeu deveria olhar para todas essas coisas e perceber: Senhor, sem um Salvador eu não consigo, sem alguém maior do que eu não consigo. Gálatas capítulo 3, olha o que o apóstolo Paulo fala, verso 10: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Quando Jesus fala: dá dízimo do coentro e do cominho, mas desonra pai e mãe, o judeu estava sendo acusado na sua consciência, falando: de fato, eu vou ao templo e eu dou o dízimo, mas eu não obedeço o mandamento do Senhor. E como que ele deveria se comportar? Lembra da lei que conduzia o homem até o Salvador? Cristo é o final da lei nesse sentido, de que o homem olha para si mesmo e fala: eu não consigo. E aí ele encontra quem? A promessa de que viria aquele que tiraria o pecado do mundo, o Salvador. Depois de Adão, nunca houve a possibilidade de uma salvação pela obediência à lei, mas os judeus, de maneira deliberada, atribuíram um meio de salvação para si, a meritória, deixando de considerar que nunca poderiam merecer, pois o que produziam na justiça da lei só trazia para eles condenação sobre si. Aquele que praticar a justiça da lei viverá por ela, ou seja, será condenado. Maldito é por confiar na lei e em si mesmo. Mas Paulo ainda cita uma outra parte do Antigo Testamento, né? Nós falamos aí do Levítico, capítulo 18, agora Paulo, do verso 6 ao verso 8, ele cita Deuteronômio 30, do verso 12 ao verso 3, e que é o mais impressionante aqui, é que o apóstolo Paulo está interpretando Deuteronômio 30 com base naquilo que aconteceu em Cristo, no plano salvífico de Deus. Eu vou ler Deuteronômio 30, meus irmãos, e eu queria que depois
você prestasse muita atenção na leitura dos versos 6 até o verso 8, porque os textos são idênticos, mas a coisa que o apóstolo Paulo faz na sua interpretação é, toda a parte do texto de Deuteronômio, no qual ele fala do cumprir a lei, ele troca essa expressão cumprir a lei pela expressão Cristo. Ele sabe que ninguém pode, somente o Cristo pode cumprir a lei. Olha o que ele diz, Deuteronômio capítulo 30, verso 10. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno, não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus e nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar, que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para cumprires. Agora veja, o apóstolo Paulo, interpretando Deuteronômio 30, nos versos do 6 a 8, mas a justiça decorre da fé, assim diz. Não perguntes no teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Perceba que é exatamente a parte que fala do cumprir, do obedecer à lei, é que o apóstolo Paulo troca por trazer a Cristo, exatamente pelo fato de que ninguém consegue a obediência plena a não ser o Cristo. Então ele está dizendo para os seus ouvintes de Romano, vou citar uma passagem para vocês aqui, mas eu vou interpretar ao mesmo tempo. Não diga no seu coração quem é que vai subir até lá em cima para que traga a lei para que nós a cumpramos, ou para que traga a Cristo. Deus já o enviou. Ele morreu na cruz do Calvário para te libertar dessa maldição que a lei trouxe sobre nós. Porque se tropeçamos em um dos aspectos, já somos condenados. Então não fica consultando no teu coração quem vai trazer, porque Deus já enviou. Já fostes selados. E aí o verso continua. Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. O apóstolo Paulo pega o texto de Deuteronômio capítulo 30, cita, trocando a parte da obediência pela pessoa de Cristo, o único obediente plenamente, e ele diz, essa palavra está perto de vocês, e é esse evangelho que eu prego. E automaticamente ele está dizendo, o que disse Moisés, é a mesma mensagem que eu prego para vocês, a mesminha, não tem diferença alguma. Por isso a gente entende que no capítulo 3, ele está falando, ou no verso 3, ele está falando que desconheceram a justiça, no sentido de que eles negaram, eles tinham consciência de que era impossível obedecer, mas eles negaram isso e colocaram no lugar disso a justificação pelos méritos. Segunda coisa que a gente pode aprender com esse texto, o verdadeiro caminho da salvação. O apóstolo Paulo fala disso do verso 9 até o verso 13. Esse é o texto que todo mundo tem anotado no finalzinho da Bíblia, para quando você está conversando com alguém e ele fala assim, mas tudo bem, o que eu preciso fazer para aceitar Jesus? Você está decorado, né? Romanos capítulo 10, verso 9, está lá. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Paulo começa a apresentar agora o verdadeiro caminho da salvação. Paulo ainda está respondendo o questionamento, as promessas de Deus feitas aos judeus se perdeu? Pois não são muitos que se converteram? Paulo diz, claro que não, mas somente aqueles que confessarem e crerem com o coração serão salvos. Só assim pode-se ser salvo. Paulo diz que a salvação não está longe pela impossibilidade da obediência,
pela enfermidade da lei, por causa da carne, mas que ela está perto, pois Deus cumpriu a sua promessa em Cristo Jesus. A salvação não está longe, no horizonte longínquo e inalcançável, mais perto de nós, na nossa boca, no nosso coração. É pela fé. Está acessível aos homens. O caminho da salvação passa pela confissão, verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor. E aqui a gente precisa confessar Jesus, mas confessá-lo como o Senhor da nossa vida. E isso tem sido crise nos nossos dias. Porque Jesus é Senhor de um monte de coisa, mas não é Senhor do nosso coração. Jesus é Senhor das minhas finanças, Jesus é Senhor da minha vida acadêmica, Jesus é Senhor da minha vida profissional, mas Jesus não é meu dono, Ele não é de fato autoridade. E digo isso, meus irmãos, porque a gente vive um tempo do cristianismo que ele é fracionado. Algumas partes Senhor é Senhor, algumas partes eu sou Senhor. E não é isso que Jesus Cristo fala aqui, que Paulo, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e ele usa a palavra aqui que era atribuída ao imperador romano na época. Fala que o imperador romano não era imperador romano, para você ver naquela época. Ou vive como se ele não fosse. Lembra da acusação que fizeram a Cristo? O falso testemunho que levantaram contra Cristo para levar ele para a cruz? Ele tumultua o seu povo, dizendo ser ele rei dos judeus, exatamente colocando em questão o senhorio do imperador. A própria conversa de Jesus com Pilatos, ele deixa claro quem era Senhor, né? Se Deus não tivesse lhe dado essa autoridade, Pilatos, você não poderia fazer nada contra mim. Lembra-se do jovem rico? Jesus disse para ele: precisa para herdar a vida eterna que eu seja o seu Senhor. Venda os seus bens, me segue. Os bens eram o Senhor dele. Com o tempo a gente perdeu o significado dessa palavra Senhor. Confessar Jesus como Senhor significa colocá-lo acima de nós mesmos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O caminho da salvação também passa pelo crer em aspectos fundamentais da fé, verso 9, parte B. O texto ainda fala: como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Tem um monte de gente que crê em Jesus, mas não crê na ressurreição. Tem um monte de gente que fala: que homem maravilhoso. Mas quando você vai apertando, fala: não, mas depois de 3 dias morto, o cara aparecer. Sem crer na ressurreição, somos os mais infelizes dos homens, como dizia o apóstolo Paulo. Se a ressurreição não aconteceu, o glorioso milagre da ressurreição em Cristo, haja visto que a gente não vê ninguém ressurgindo da morte, comumente. Pode ser até que alguém fale: não, eu vi o vídeo do cara que passou não sei quantos dias morto e reviveu, ok, beleza. Mas a questão é que ele morreu depois. Ou se ele não morreu, ele ainda vai morrer. O nosso Senhor não. Ele vive. Ele venceu a morte e está vivo diante do Pai. Você já viu uma ressurreição dessa? Só na Bíblia, né? Só em Cristo. Lázaro não é o cara do cocalzinho, não, meus irmãos. Lázaro reviveu, mas morreu depois. Ressurreição como a de Cristo é o milagre mais glorioso e
que é o alicerce da nossa fé. Se Cristo for só um bom exemplo, mas que não ressurgiu, esquece, não há salvação. É preciso crer em aspectos fundamentais da nossa fé. Ressurreição. Por fim, mais uma vez o apóstolo Paulo fala que a salvação pela fé não faz acepção de pessoas, tanto judeu como grego, gentil, o que for. Não existem favorecidos, e é por isso que é pela fé. Exatamente pelo fato de ser pela fé, volta a dar o exemplo de Raabe. Não era do povo de Deus, o povo de Deus adentra a terra para destruir, e ela é contada dentre a descendência do povo de Deus. Paulo ainda faz questão de dizer que Deus é rico para com todos os que invocam. Com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E essa ideia de riqueza aqui não é ser detentor de bens, ou Deus que é dono de todo o universo, mas é o Deus que é dono de todo o universo, e ainda olha para o homem com misericórdia, e ele diz que é rico para com todos aqueles que o buscarem. Todos, independente de nação, independente de povos, de raça, independente do que você possa ter feito, Deus é rico em misericórdia para com todos. E o último ensinamento de Paulo é sobre a missão dos eleitos, caminhando para a nossa conclusão, verso 14 e verso 15. Muito tem se dito a respeito da doutrina da eleição, falando que ela é diabólica, porque se Deus elegeu, por que precisamos evangelizar? Por que precisamos pregar? Por que precisamos anunciar? Por que precisamos revelar Cristo às pessoas? Se Deus escolheu, os escolhidos não vão se perder, vamos todo mundo ficar quieto. Mas o apóstolo Paulo não entende eleição assim. Inclusive ele está orando pelos judeus, no começo do verso, começo do texto: suplico para que eles sejam salvos. E agora ele começa a falar sobre a missão, e ele vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Todas essas perguntas são direcionadas a nós como igreja. Como que os eleitos ouvirão? Como crerão se nada falaram a respeito de Cristo? Como ouvirão se não há quem pregue? Como serão alcançados se não têm enviados? Tudo tem a ver com a nossa missão, entendendo que somos eleitos de Deus e que recebemos o maior e glorioso presente do mundo, a salvação em Cristo, não por méritos, mas por graça. Agora precisamos ser aqueles que entendem nessa eleição gloriosa a importância da nossa missão. Tem um pregador, pode ser que eu esteja me confundindo nas histórias, mas ele era conhecido como evangelista Moody, e diz que um dia, pregando numa cidade, igreja abarrotada de gente, e ele fez o sermão, e diz ele que desde o começo do sermão ele estava sentindo o desejo de fazer um apelo naquela noite para que as pessoas aceitassem a Jesus Cristo, recebessem a Cristo como seu Senhor. E aquilo ardia no coração dele, mas ele foi indisciplinado, ele não obedeceu ao Espírito, à voz do Espírito. E ele foi embora. E no outro dia pela manhã, a notícia que teve é que numa das grandes hospedarias da cidade pegou fogo. E muitos daqueles que eram os seus ouvintes tinham morrido carbonizados dentro daquele lugar. E isso aqui precisa mostrar para a gente que não adianta
falar para as pessoas dos milagres de Jesus. Não adianta contar as belas histórias, multiplicação, caminhando sobre as águas, cuspindo no barro, curando o cego, homem da mão ressequida, mulher do fluxo de sangue. Não adianta, inclusive, lermos as passagens, homem passando caminhos enxutos, enquanto depois vem o exército de Faraó e as águas caem, se no final dessas histórias nós não chamarmos as pessoas para tomar uma posição diante de Cristo. Serão admiradores, mas nunca discípulos. Você pode reunir semana depois de semana, ler os feitos, ler os milagres, ensinar doutrina, mas se você não ousar pedir que as pessoas tomem uma decisão, nunca se converterão. Deus nos chamou para ser os pregadores. Deus nos chamou para ser aqueles que falam a respeito de Cristo. Como ouvirão se não há pregadores? Como surgirão se nós não os enviarmos? Essa é a nossa missão, meus irmãos. Eu quero que você saia daqui nessa noite. Sei que a gente gastou muito tempo falando da eleição e de como os judeus estavam perdidos. Mas eu quero que você saia daqui nessa noite tendo em vista o que Paulo fez em prol dos judeus. E que você entenda qual é a sua responsabilidade diante desses que estão no mundo, que estão perdidos. Paulo sabia que os seus compatriotas estavam perdidos, e o que ele fazia? Pregava o Evangelho, ensinava. E nós, o que nós fazemos? Ninguém será salvo, meus irmãos, por sinceridade e zelo religioso. Pode ser que tenha na sua casa, na sua família, alguém que é muito zeloso, mas está zelando por um engano. E você é o responsável por anunciar a verdade. Você não é responsável pela conversão, mas você é responsável por anunciar a verdade. Não, zelo sem entendimento não vai ser levado em conta por Deus. Não existe essa de todos os caminhos levam a Deus, meu irmão. Esquece isso. Isso é mentira. O caminho da salvação é um só, Jesus, o nosso Salvador. Ninguém será salvo por ouvir dos seus milagres e dos seus belos feitos. É preciso confessar e crer. E as pessoas só vão fazer isso por meio da pregação, por meio da evangelização. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos eleitos, meus irmãos, para isso. Deus nos escolheu porque Ele quis, e nos escolheu para que andássemos em boas obras que Ele preparou de antemão. Efésios capítulo 2. Nós somos os responsáveis por isso. Eu espero que você tenha a convicção de que a eleição, ela não bloqueia e não restringe a sua missão. Pelo contrário, é porque fomos eleitos e nós estamos tão empenhados em anunciar o nosso Salvador. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós damos graças a Ti, ó Deus, pelo Teu glorioso favor, pela Tua bênção extraordinária que nos alcançou, a Tua boa dádiva, Senhor Deus, que veio até nós, nos abriu o coração e nos fez iluminados, ó Senhor Deus, os nossos olhos, para que pudéssemos entender que não há nada de bom que possamos produzir para merecer a salvação que o Senhor tem para nos dar. Mas em Cristo, por meio da Tua graça, do Teu amor, recebemos a bênção, ó Senhor Deus, de termos sido feitos filhos de Deus, justificados em Cristo Jesus. Nós damos graças ao Senhor por isso. Mas hoje, Senhor Deus, em especial, nós clamamos, ó Pai, para que o Senhor nos use,
para que a gente possa ser bênção na vida das pessoas e conduzi-las à cruz de Cristo. Não nos permita, Senhor Deus, caminhar só metade do caminho, apresentando um milagreiro. A gente precisa apresentar aquele que se ofereceu pelos pecadores. Tem misericórdia de nós, nos capacita, nos orienta, nos faz, ó Senhor Deus, perspicazes na pregação do Evangelho, homens e mulheres que são astutos no que diz respeito a anunciar a Tua verdade. Que a gente possa encontrar, Senhor Deus, os caminhos para que a gente possa colocar essa pessoa diante de Cristo, para que elas possam tomar a decisão. No nome santo de Jesus, Pai, nós cremos que o Senhor converte corações. Nós somos a evidência mais prática disso. O Senhor nos tocou, alguém pregou a nós, alguém cumpriu um mandato, nós, por meio do Teu Espírito, aceitamos, recebemos Cristo. Mas que o nosso coração esteja queimando, Senhor Deus, com essas perguntas. Como crerão de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não os enviamos? Tem misericórdia de nós, Pai, como igreja, e nos auxilia para que possamos engrandecer o Teu nome. Como o próprio Senhor diz, a seara está pronta, os trabalhadores são poucos, mas é o Senhor quem executa toda a sua obra. Nós confiamos nisso, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti e clamamos, sê conosco e nos abençoe. Amém. Amém. Irmãos, 2 únicos avisos. Um deles, nosso próximo culto, onde nós vamos dar posse aos irmãos que foram eleitos, domingo que vem, você é nosso convidado. Venha para celebrarmos juntos, né? E o outro é que a junta diaconal, que agora ainda conta com alguns reforços, né? Está recolhendo os alimentos. Essa semana semana passada, né? Semana começa hoje para nós. Semana passada nós tivemos a bênção de receber aqui uma grande doação de alguns iogurtes, né? E uns pães, e a gente foi lá na comunidade, batemos nas portas da casa das pessoas, foi tão glorioso. E quero dizer para os irmãos, a comunidade está diferente. Fiquei um tempo sem estar lá na comunidade, muitas casas novas, muitas pessoas novas, muita oportunidade para a gente ser bênção na vida dessas pessoas. Então estejam orando para que a gente possa continuar a realizar um bom trabalho para a honra e glória de Deus naqueles que têm necessitado. Amém? Deus abençoe. Os presbíteros estendam suas mãos sobre a igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha uma boa semana, meus irmãos. Deus os abençoe.